Expectativas em um mundo de oportunidades, de infinitas opções. Como que nós podemos conviver com as nossas expectativas? Bom dia, eu sou o Jordão, do canal Vidas Empedaladas, e eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre expectativas. No momento que passo, no momento que vivo, no momento que estou vivenciando situações adversas, e o nosso subterfúgio vai nas expectativas. Nós abrimos várias expectativas de N situações, de infinitas áreas, e nós ficamos ansiosos porque nós criamos expectativas. E quando você gera expectativa no mundo de oportunidades, no mundo de infinitas opções, e você fica refém das suas próprias expectativas, né? Que pode te levar a uma desilusão pelas expectativas. Por quê? Porque se no mundo, em um mundo várias oportunidades, e as expectativas, ela pode nos atrair, ela pode ser benéfica ou pode ser maléfica. Eu digo isso pela minha situação, a qual eu estou vivenciando, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essa questão de expectativa. E esse conflito acontece com todo mundo, né? E eu sempre ensino que quando você gera uma expectativa, você começa a confrontar uma série de coisas que pode levar a você a muitas dificuldades, principalmente espiritual, física. E eu estava vivenciando essa situação e eu decidi fazer essa reflexão. Alguém que conhece o meu canal ou que assiste os meus vídeos sabe de situações que estou passando com a minha esposa, que faz tratamento oncológico, e a gente chega a uma certa idade, a gente começa a ver as oportunidades e a gente começa diante de situações e começa a gerar muitas expectativas, muitos projetos, muitas coisas, e começa a ver muitas coisas e começa a se entregar a essas coisas, e acaba às vezes levando até a frustração. Por quê? Porque no mundo de expectativas, ou seja, no mundo de muitas oportunidades, no mundo de muitas opções, e as expectativas, ela tem um campo fértil, ou seja, as nossas expectativas encontram um campo fértil no mundo de muitas opções, de muitas oportunidades. Só que nós temos 4 fases nessa reflexão que estou trazendo. Expectativas, primeiro, no mundo de oportunidades. Segundo, de infinitas opções. Terceiro, mas existe uma coisa que é única, que ela é presente, que ela é atual, que se chama razão. Então, quando nós geramos muitas expectativas e não condiz, ou seja, com a nossa razão, não condiz com o nosso dia a dia,
não condiz com a nossa vida, com a nossa capacidade, não condiz com o nosso dia a dia, e aí começa a entrar um conflito, e muitas pessoas começam e entram até em depressão, porque ele gera expectativa, e num mundo fértil de oportunidades, ele começa a viver no mundo secular, ele começa a entrar numa bolha, e às vezes chamamos bolhas de ilusão. As pessoas que estão passando por situações financeiras, espiritual, né? De relacionamento, na área da saúde, a qual nós passamos, e aí as expectativas começam a nos conduzir a situações adversas, a situações contrárias. E sobre isso que eu gostaria de trazer. Esses tempos atrás, já estamos 2 anos convivendo com o tratamento da Gilmara, da minha esposa, e eu, que sou uma pessoa muito ativa, muito dinâmica naquilo que faço, em tudo que faço, e de repente você tem que reduzir a sua velocidade, mudar o seu ambiente, mudar o seu meio de vida, para que possa ter como acompanhar na questão de saúde quando chega na nossa casa. E nós geramos expectativa das nossas aventuras. É como se fosse uma adolescente que tem N desejos, como se voltasse uma adolescência que das nossas aventuras de infância. E quando a gente, mesmo maduro, quando a gente gera essa expectativa, a gente começa a entrar num alto refúgio de vida, num alto refúgio de vidas diferentes, e a gente esquece a realidade. Então, várias expectativas a gente começa a criar. No mundo de oportunidades, né? De infinitas opções, mas a razão é única. A razão ela não é infinita, ela não é múltipla. A razão ela é única. Então a gente começa a se confrontar. Agora, quando nós sabemos que nós temos a razão, ou seja, a nossa vida, a situação atual, né? Quando nós temos uma realidade, e dentro dessa realidade nós construímos pontes, nós construímos expectativa, a nossa razão ela tem que enamorar as nossas expectativas, ou seja, as nossas expectativas têm que gerar em torno da nossa razão. Qual é a nossa razão? Qual é a nossa realidade hoje? Qual é a nossa realidade do dia a dia? Para que nós possamos viver. E eu estava passando por várias dificuldades, porque expectativas infinitas. Eu estava passando por vários confrontos, e aí eu olhava que as minhas expectativas não tinham nada a ver com as minhas realidades. E aí, quando eu trouxe a minha expectativa para a minha realidade, aí a gente começa a construir juntos, a viver juntos, a prosseguir, né? Dentro da nossa realidade. Aí você não leva a depressão, não leva a frustração, você não caminha para um declínio, para uma dificuldade. E eu gostaria de colocar essa reflexão, de registrar, né? Nesse dia, nessa oportunidade, e dizer que a razão ela é única. Então, qual é a minha
a minha realidade hoje, a minha razão hoje. A minha razão hoje é que eu sou uma pessoa que vive uma situação e que nós confrontamos essa situação e que dentro da minha realidade hoje, né, da minha razão hoje, a minha vida não pode viver em função das minhas infinitas expectativas. Então, de viver confrontando, porque senão eu vou entrar em depressão, vou entrar em agressividade, vou me confrontar com o mundo de ilusão, como se eu fosse uma adolescente. E aí eu estava até comentando com meus filhos, né? E eu fiz até uma ilustração, trazendo para o mundo físico, fiz uma ilustração que a expectativa é como se a gente fizesse, eu gosto muito de fazer comparações, é como se fosse uma casa porque toda casa ela tem janelas e tem a sua porta, né? E eu dizendo para o meu filho que a expectativa são as janelas da nossa casa, né? A realidade é a porta, porque ninguém entra pela janela e ninguém sai pela janela, né? As janelas, nós abrimos a janela para nós vermos o mundo externo, e tem casa com várias janelas e a janela simboliza as nossas expectativas e nós abrimos e nós enxergamos, mas a realidade é a porta. Quando nós saímos pela porta, nós saímos saímos para o mundo de realidade. E quando nós não voltamos pela janela, nós voltamos pela porta e voltamos para um mundo de realidade. Então, não é pecado, não é proibido você viver enclausulado, você viver com as janelas trancadas. Você pode abrir a janela, contemplar o seu dia a dia, contemplar a sua vida, contemplar os seus sonhos. Agora, quando você abre a janela da expectativa, você tem que aprender a namorar, a conhecer, e a sua expectativa tem que entender a sua realidade, né? A sua realidade de vida. A gente pode levar em infinitos exemplos. Vamos supor um casal que tem filhos, tem crianças ainda, né? Que tem uma criança de 2, de 4, de 5 anos. E por uma questões de N motivos, aquele casal não consegue se conviver, né? Entra no mundo de separação. E aí gera várias expectativas de um novo relacionamento. Agora eu estou sozinho, né? Eu gosto de surfar, eu vou surfar. Eu gosto de viajar, eu vou viajar. Agora eu tenho minha liberdade. Eu gosto disso, daquilo. Eu vou fazer porque agora eu não tenho... Eu estou sozinho, né? Eu estou sozinha. Você está sozinho, ele está sozinho. Só que quando nós olhamos para a realidade, um casamento, ele é feito para uma vida toda. Mas a realidade é que você tem filhos, que você tem pessoas que dependem, ou seja, que não está dentro das suas expectativas, né? Então a realidade é que mesmo que você seja mesmo que você seja solo, você tem dependentes, né? Você tem dependentes. E aí os seus sonhos, as suas expectativas têm que estar muito alinhado com a sua realidade. E quando você se alinha com a realidade, você consegue ter um projeto de vida melhor, né? Você não se vai se frustrar lá na frente. E eu, do mundo que vivo hoje, e aí a gente gera, né? Gera grandes expectativas. A gente abre as janelas da nossa alma, né? Abrimos a janela para contemplar, mas nós não podemos nos frustrar, né? A realidade, a razão é a porta da nossa vida. Quando nós abrimos a porta, quando nós saímos
para fora, nós saímos para realidades, vivemos na razão, né? A janela é muito importante, mas ela não é a nossa porta de acesso. A janela é de nossa visão, de nós enxergarmos. E aí eu confrontava bastante com isso. Aí eu aprendi que as expectativas, elas são infinitas, às vezes pode gerar várias expectativas dos seus sonhos, das suas ilusões, as expectativas, né? Então ela pode te frustrar às vezes, porque quando você monta uma empresa e gera uma expectativa, aí você pode se frustrar. Quando você entra no relacionamento e gera uma expectativa, você pode também se frustrar. Quando você tem filhos, quando você cria alguma expectativa, você pode se frustrar. Agora, quando você vive uma realidade, que você vive numa função do dia a dia, quando você gera informação, que você entra no mundo de oportunidades e que você vive o seu dia a dia, aí as frustrações são poucas, né? Então eu queria compartilhar isso com vocês sobre expectativa, que pode levar à frustração. Então aprenda a conviver a sua expectativa com a sua realidade do dia a dia. Então a sua expectativa namorando com a sua realidade, você não vai se frustrar, você não vai parar, e você vai conseguir ter uma qualidade melhor de vida. Por isso eu não poderia deixar de registrar isso, né? Pelo momento que vivo, pelo momento que passo, eu não poderia deixar de registrar, falar sobre expectativa, que são várias janelas. Expectativas são várias janelas, mas num campo fértil de um mundo de oportunidades, né? De N opções. Só que nós esquecemos que a razão, a realidade, ela é única e ela é presente. A realidade não vive do futuro, a realidade não vive do passado. A realidade ela é presente no seu dia a dia. Minha realidade hoje é uma, amanhã minha realidade vai ser outra. Então, quando nós aprendemos a confrontar, a conhecer, não ter medo das expectativas, mas aprender a trazer a nossa realidade, nós temos uma oportunidade mais focada e uma coisa mais realizável, e enfrentamos, e a gente é mais saudável no mundo espiritual. Isso em todas nossas áreas, né? Então eu não poderia estar registrando isso, registrar sobre expectativa no mundo de uma realidade. Então, espero que seja importante para você, que você possa servir para você, né? Porque quando nós aprendemos a conhecer nossas expectativas, as janelas da nossa alma, nós conseguimos conviver melhor na empresa, no casamento, no nosso relacionamento, dentro de uma igreja, dentro de um campo, e nós não frustramos, não vamos nos frustrar com a nossa realidade. Qual é a sua realidade? Então, dentro da sua realidade, dentro da sua capacidade, você pode viver bem, muito bem, e pode viver feliz, né? Então, dentro da sua realidade, das suas condições,
seja ela física, né? Seja ela monetária, seja ela de saúde, dentro da sua realidade você consegue ter sucesso, né? Você não vai se frustrar, você não vai se iludir. Então hoje quando nós vemos pessoas com limitações físicas, limitações financeiras, com N limitações, com grandes tragédias da vida e consegue sobreviver e viver, logo nós entendemos que essa pessoa, ela sabe do mundo de oportunidade, de N opções, mas essa pessoa, ela consegue fazer com que a sua realidade, a sua razão, namore ou frete ou tenha um relacionamento com a expectativa que esteja dentro da sua realidade. Então gostaria de deixar registrado isso no dia de hoje, e que você tenha um bom dia, e que se você tem alguma questão, se você vive esse momento, se você passa por isso, coloque aí nos comentários, tá bom? Expectativa tem que estar junto com a nossa realidade, e aí nós conseguimos abrir a janela da nossa vida, nós conseguimos ter um relacionamento melhor com o nosso dia a dia e com a nossa vida, tá bom? Tenha um bom dia e fique com Deus. Um abraço.